Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos a partir de agora em mais um Conversas Torcedor Notícias, sempre com as principais notícias do seu clube do coração em primeiro lugar para você e também da nossa seleção brasileira. É claro, com certeza, muita informação sobre o nosso futebol também, da seleção brasileira em primeiro lugar. A propósito, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos, ativando o sininho de notificações e deixando seu like, que ajuda demais no nosso crescimento do canal do YouTube. Também fortalecendo o nosso trabalho, é claro, e também nos acompanhando pelas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Conversas de Torcedor, e também nos acompanhando de terça e quintas-feiras, às 6 da tarde, às 18 horas, o Conversas Torcedor Notícias, sempre com as principais notícias do seu clube do coração e também da nossa seleção, e também aos sábados às 11 da manhã, no nosso programa na rádio Nosso Senhor de Copacabana, pela Dial 98.7 FM, pelo site radioNSC.com e também pela Radiosnet. Você pode nos acompanhar em tempo real no canal do YouTube, também nas plataformas digitais, a transmissão do nosso programa ao vivo lá na rádio Nossa Senhora de Copacabana, tá certo? E os destaques do programa de hoje para você, nesse dia 15 de junho de 2023, o nosso Conversa de Torcedor Notícias para vocês. No Flamengo, o Gabigol faz trabalho interno e não treina com grupo. Fluminense acerta a contratação do Diogo Barbosa, lateral esquerdo do Grêmio. Reforço Cruz Maltino realiza treinos particulares antes da apresentação oficial. E a irritação do staff do meia do Racing com o Corinthians pode ter reviravolta em conversa com Botafogo. Estas e outras, a partir de agora você confere as informações aqui no Conversas de Torcedor pelo YouTube, aqui no Conversas de Torcedor Notícias, que está com você a partir de agora. Certo? Estamos juntos mais uma vez, né? Nessas informações no dia 15 de junho de 2023. Para começar aqui a nossa conversa, aqui nesse bate-papo com vocês, aqui no YouTube do Conversa de Torcedor, sobre o caso do Gabigol, né? O Gabigol que saiu de campo contra a equipe do time do Grêmio na última partida pelo placar de 3-0, que nós vamos estar repercutindo sobre esse assunto que foi muito publicada, nessa semana, porque fez trabalho interino, mas não treinou com o grupo, né? Simplesmente daquilo que aconteceu. Então vamos lá. A informação foi da Letícia Marques do GE, sobre nesse fato em que em dia de 2 períodos, né, o atacante fez tratamento na academia, né, dizendo, o tratamento na academia junto com o Matheus França, que também está se recuperando de lesão. A informação, repito, da Letícia Marques do GE, nessa informação sobre isso, um trabalho na manhã no campo do Ninho do Urubu, né, teve ausências aí, as ausências do Gabigol e do Matheus França, né? E a dupla fez tratamento, melhor dizendo aí, fez o tratamento, né, para tratar os problemas, né, musculares, e trabalhou apenas nas instalações internas no centro do Ninho do Urubu, do centro de treinamento, né, do Ninho do Urubu. E na parte da tarde a programação se repetiu, porém a situação não preocupa. O tempo é visto como uma oportunidade para zerar as dores. E o outro detalhe também, que o camisa 10 se recuperou recentemente, né, na lesão na coxa esquerda, e jogou apenas o primeiro tempo contra o Grêmio no último domingo do Campeonato Nacional, certo? E ele ganha atenção especial para tentar ter um reequilíbrio fisicamente, né? E aí a situação do jogador Matheus França é um pouco mais delicado, né? Já que o garoto foi cortado na última partida por estar com dores no pubis, né? E, dito isso, a primeira parte da quinta-feira de trabalho do Flamengo foi dedicado aos treinos com campo reduzido e de alta intensidade, né? E à tarde os jogadores foram novamente a campo, né, e trabalharam em grupos, sob os olhares do treinador Jorge Sampaoli. E ainda as atividades teve, mais uma vez, a presença do jogador Marinho, que foi reintegrado ao grupo, mas está fora dos planos do treinador Jorge Sampaoli, né, mas conseguiu a reintegração ao elenco
com a medida judicial, né, que tem uma proposta do Fortaleza, que daqui a pouquinho nós vamos estar informando para vocês. Uma rápida pincelada sobre isso aí, uma rápida pincelada sobre esse negócio que aconteceu aí, que pode estar contratando esse jogador, né? Lógico, né? O Marinho, que pode estar indo para o Fortaleza. E também o trio, né? O Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Léo Pereira. 3 jogadores que têm as situações mais avançadas, né? Dentro desse ritmo aí. Os 3 não têm mais lesões, mas foram substituídos durante a partida contra o Grêmio por desgaste, também recebem atenção pelo histórico recente de lesões, né? E este é o primeiro dia mais intenso de trabalho depois do descanso de 2 dias, e que o clube deu aos jogadores. E a representação do time aconteceu na noite da última quarta-feira, quando o grupo fez atividades leves, certo? No campo, e além de reforço na academia, né? E aí o Flamengo tentando conseguir, o Sampaoli tendo a intensidade do grupo, com certeza que o Sampaoli quer isso, o Sampaoli quer ver isso, porque os jogadores que querem ter uma recuperação muito grande dentro do grupo. E sobre o caso do Marinho, que aconteceu aí, que tem aí essa notícia do Marinho, em que o detalhe, também do GE.com também, sobre o detalhe da Camila Souza e do Fred Gomes, em que o Fortaleza tem oferta de 2 anos pelo Marinho do Flamengo. Meus amigos, o time do time do Fortaleza, que tem uma ideia, é trazer o jogador, né, de imediato, para suprir a saída do Moisés, que foi para o futebol mexicano, futebol do México, lá no Cruz Azul, né? E aí, nesse interesse do São Paulo, embora nesse interesse do São Paulo tenha recebido mais destaque, né, nas vésperas da abertura das janelas de transferências, né, que vai acontecer no dia 3 de julho, lógico, né, que essa abertura de transferências vai se abrir no dia 3 de julho. E aí o Marinho pode defender o outro tricolor, que é o Fortaleza, né? E que tem proposta de 2 anos para o atacante do Flamengo. E nós vamos explicar para você o que estava acontecendo. Em que o detalhe e que a oferta salarial está dentro do patamar no qual o jogador está inserido, né, no Flamengo, em que, além dos vencimentos mensais, receberia também um outro montante em luvas, o montante em luvas. E a soma desses valores permitiria ao atleta ganhos superiores em relação ao do atual contrato com o rubro-negro. E aí, nos últimos dias, o Marinho manifestou a sua advogada, né, a Mariju Maciel, que é a sua advogada, né, o desejo de cumprir o contrato com o Flamengo. E para sair, o atleta, até o momento, não abre mão dos meses que tem a receber ainda no Flamengo. Então, depois de 2 semanas, né, afastado do grupo principal, o Marinho foi reintegrado nessa quarta-feira, mas não faz parte dos planos do Jorge Sampaoli e não voltará a jogar pela equipe do Flamengo até o término do seu contrato, né, até dezembro de 2023. E aí o Marinho, aliás, aí está livre para assinar o pré-contrato com outra equipe, né, a partir do próximo dia 1º de julho. Então, o Fortaleza quer o Marinho, já para a atual temporada, ele poderia ser utilizado tanto na sequência da equipe da Copa Sul-Americana e também do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Já que disputou aí 4 partidas pelo Flamengo, e o Marinho tem 60 jogos pelo Flamengo, né? 6 gols marcados e 9 assistências. Então, Bahia, Cruzeiro, São Paulo, América Mineiro e Curitiba também procuraram o jogador desde o início da temporada. Então, é esse detalhe que o Flamengo está precisando de mudanças, né, dentro do seu elenco. Então, esse é o momento que acontece, né? O Marinho está fora dos planos do Jorge Sampaoli, está tendo uma mudança, vindo aí o Luiz Araújo, lá da Major League Soccer. Então, esse sentimento aí do Marinho é de estar de sair do clube. De estar de sair do clube é procurar novos ares. Então, essa situação que o Marinho, que para muitos dos flamenguistas o Marinho não deu certo no rubro-negro, né? Não repetiu
a sequência vitoriosa do que aconteceu no Santos, né, que foi o jogador, o craque da Libertadores, né, o melhor jogador da Libertadores de 2020, né, não conseguiu se firmar entre os titulares e acabou deixado de lado aí pela situação que não foi muito bem apresentado na equipe rubro-negra. Certo, pessoal? Então vamos falar aqui agora, mudando dessa página, passando agora para a equipe do Fluminense. O Fluminense, que agora temos aí o principal do assunto daqui a pouquinho vamos falar aqui do protesto que aconteceu na manhã desta quinta-feira, que aconteceu lá no CT Carlos Castilho, que aconteceu, os jogadores do Fluminense tentando argumentar com os torcedores. É uma coisa, ele sabe muito bem, que não venha bem no Campeonato Brasileiro. Lógico que não venha bem no campeonato. Lógico que o time do time do Fluminense não venha bem no campeonato, lógico que está acontecendo. Mas, falando sobre isso, pessoal, o Jornal O Dia tem as informações sobre esse caso, porque o Fluminense acerta a contratação do Diogo Barbosa, né? E nessa negociação, né, que ele só poderá estrear no novo clube a partir do dia 3 de julho, né? Da data da abertura da segunda janela de transferências do futebol, né? Então, o jogador Diogo Barbosa, né, que o Fluminense acertou a contratação do lateral esquerdo, né? E para essa janela de transferências agora no mês de julho, né, desse segundo semestre, a diretoria do Fluminense, né, chegou a um acordo do empréstimo junto aos gaúchos, né? E o jogador é aguardado no Rio no início da próxima semana para passar por os exames médicos e assinar o contrato até o final dessa temporada. E até dezembro, os dois clubes vão dividir igualmente os vencimentos do jogador, né, o lateral esquerdo, Diogo Barbosa. E a negociação prevê que o lateral siga no Fluminense no ano que vem, né, de forma definitiva, por conta de que já que o seu contrato com a equipe gaúcha do Grêmio chegará ao fim. As informações é do GE, né, do GE.com. E o Diogo Barbosa chega ao Fluminense para aumentar esse leque de opções do treinador Fernando Diniz, porque perdeu aí o Jorge por lesão no joelho direito, o Alexander por mais 3 meses devido ao problema muscular, sofrendo aí com problemas físicos do Marcelo, e aí afins, né? E na temporada, o defensor de 30 anos de idade, que também acumula passagem pelo Botafogo e não contou com espaço no Grêmio, e disputou ainda apenas 6 partidas pelo Brasileirão sob o comando do Renato Gaúcho, certo? E ele só poderá estrear pelo Fluminense só no começo da abertura na janela de transferências, dia 3 de julho, né? Só para repetir, nessa segunda janela de transferências agora. Então, o detalhe é isso, né? O Fluminense está com esse problema na lateral, né? Que o Marcelo está machucado, Jorge está machucado, Alexandre está machucado, enfim, esse é o problema na lateral esquerda, certo? Na lateral esquerda, de agora que está acontecendo. E ainda, tivemos ainda os protestos que aconteceram lá no CT Carlos Castilho, né? Que aconteceu lá no CT. E vou falar aqui para vocês. Então, o elenco com críticas, né? Com críticas que aconteceram aí, que aconteceu. E aí, em que o que aconteceu, de uma maneira, foi no Jornal O Dia também, assim da informação do Diogo Barbosa com um acerto da contratação do Diogo Barbosa, que foi publicado pelo Jornal O Dia, também o Dia publicou essa informação sobre o protesto que aconteceu aí dos torcedores, com críticas e também ao Diniz e ao elenco. Os torcedores do Fluminense fizeram protesto com as faixas, né, e tudo mais. E faixa, com dizeres aqui, Libertadores a obrigação, foi colocada pelos tricolores lá no CT Carlos Castilho. E também realizaram num protesto aí no CT Carlos Castilho ontem, né, assim, hoje, melhor dizendo aí, pela manhã, lógico, né, pela manhã de quinta-feira, melhor dizendo aí, na manhã de quinta-feira, as cobranças principais foram direcionadas a Fernando Diniz, né? A Fernando Diniz também é a formação do atual elenco tricolor e vive numa situação ruim
nas últimas partidas da temporada. E os torcedores com as faixas dizendo aí, né, clínica do Diniz, né, Guga, Alexandre Jesus, Thiago Santos, Guga, Jorge, né, em tom de ironia, né, sobre o treinador, e os jogadores, né? Além disso, outras mensagens foram colocadas lá, que diz eles aqui: Libertadores é obrigação, time frouxo, né? Tem aí mandar dos catarses. E o Felipe Melo, volante do Fluminense, parou para dialogar com os torcedores e ouviu cobranças sobre as decisões, né, do Fernando Diniz e outras funções. O lateral Jorge, que sofreu uma grave lesão no joelho, que vem fazendo tratamento de recuperação, né, também foi cobrado dentro do automóvel, né, e nas últimas 8 partidas, né, na temporada, o time do Fluminense venceu uma apenas, empatou 2 e perdeu 5, né? E a sequência negativa fez o tricolor ser eliminado na Copa do Brasil diante do Flamengo, evitou a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores e também tirou a equipe do G4, que está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, esse é o problema do Fluminense que aconteceu nesta quinta-feira, né? Pela manhã dessa quinta-feira, que aconteceu aí lá no CT Carlos Cacheiro, na Barra da Tijuca. Então, esse momento aí que o Fluminense está passando hoje é um problema que você sabe que até também de protesto também pelo Jorge também, que ele até eles estão de torcedores aí que falando aí, pedindo para ele voltar para o Palmeiras e tal, uma coisa assim, nesse protesto também, que alguns torcedores falando sobre isso. Mas, meus amigos e minhas amigas, está muito complicado o Fluminense, que fez uma belíssima campanha aí, né, teve uma belíssima fase no primeiro semestre, mas agora, né, o que aconteceu é um protesto nesta quinta-feira que aconteceu pela manhã, e aí um negócio que aconteceu de uma maneira que, principalmente, que se tratava por isso, né, e pela cobrança pelos resultados positivos, né, também pelas improvisações que o Fernando Diniz promovia, né, colocando o Piranha na lateral esquerda, botando aí o jogador no meio de campo, principalmente na lateral, o Pirani com o Alexander bem, ainda tudo bem, o Alexander, pô. Agora, Pirani, o Lima na lateral direita, peraí, você sabe muito bem o que eu tô falando, né? Dar uma enrolada, de uma invenção de valores aí. Eu sempre digo aqui, o Isaac Newton é o inventor de quê? Isaac Newton, da física. Santos Dumont é inventor de quê? Do avião. Inventor do avião. Graham Bell, inventor do telefone. Guglielmo Marconi, inventor do rádio. Agora, também o Steve Jobs, que é o inventor do iPhone, mas não pode o Fernando Diniz ser um gênio, né, para inventar coisa para conseguir fazer isso aqui, que não pode inventar. Na época de treinadores, por exemplo, aqui. Então, hoje o Abel Ferreira que não pode inventar. Nem o JJ também, que está lá na Turquia, aí, que não inventava nada, né? Era a base do feijão com arroz, assim, substituição aí feita e coisa e tal. Aí vamos lá. Aí que o Fernando Diniz tem essa inversão, que coloca tudo para frente, desde a defesa esvaziada e pá. Você entendeu? E aí você pode entender por isso, né? Mas vamos lá. Vamos mudar de assunto aqui para a gente falar do Vasco da Gama rapidamente. O Vasco da Gama aqui rapidamente, porque o Serginho, principalmente. Vamos falar aqui também, sobre a situação do Lianco, lá no futebol do Southampton, né, da Inglaterra, que também o Vasco tenta a contratação dele. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui sobre isso, em cima desse assunto, que nós vamos falar aqui também sobre isso. Vamos falar aqui, pessoal, o Jornal Dia tem informações também sobre o caso do Serginho, que realiza os treinos, né, particularizantes da apresentação oficial, né? E o Serginho treina em Belo Horizonte, mantém a forma
antes de chegar ao Cruz Maltino, né? Em que o meio-campo atacante brasileiro, o Serginho, já está acertado com o Vasco, vem do Giresunspor da Turquia, né? Principalmente que ele já se despediu, né? Se despediu da equipe turca, né? Que retornou ao Brasil, né? E que jogou aí na equipe a última partida que ele jogou foi no dia 29 de maio, né? Ele jogou em 90 jogos para a equipe, 93, né? Jogos para a equipe do time turco, né? 10 gols e 19 assistências, né? E estava na equipe turca, né? O time do Giresunspor, desde a temporada 2021. Então, tendo aí nessas situações. Então, o jogador poderá ficar à disposição, né, do treinador. Ele voltou ao Brasil, inclusive, depois de uma passagem pelo futebol turco e vai só estrear no dia 3 de julho, né, para ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri. Então, ele vai se apresentar quando abre a janela de transferências e tal, e o atacante de 28 anos aproveitou o tempo livre para ficar junto com a família em Belo Horizonte, mas sem descuidar da parte física, né? Em vídeos publicados nas redes sociais, o jogador mostra que tem feito exercícios, né, de reforço muscular auxiliado por um preparador físico, lógico, né? Repito, o último jogo que ele jogou foi no dia 29 de maio pela equipe do Giresunspor da Turquia, né? Que até se despediu, né, de lá. E ainda, né, o Vasco será a sua primeira experiência do futebol brasileiro, né? E antes de jogar no futebol turco, né, ele teve passagens pelo Kosovo, Albânia e Macedônia, no futebol da Macedônia, inclusive. Então, essa experiência do jogador aí, Serginho, que até nem conheço esse jogador, eu não conheço esse jogador, não. Eu não conheço esse jogador por conta da passagem dele pela Europa, mas vamos ver, porque o jogador que é atacante, lógico, eu estava cobrando sempre, precisa estar com o meio armador do time. Essa é a grande realidade. Que vale muito isso, né? Vale muito isso, porque é um destaque maior, porque o Vasco precisa de um meio armador para conseguir fazer isso, certo? Para fazer de uma maneira que possa harmonizar tudo no meio de campo, para municiar os atacantes, enfim. Esse é o problema que estava faltando para o time do Vasco. E depois da saída do Nenê, inclusive, o que está acontecendo. Então, meus amigos, o que é importante aí? E o Vasco da Gama, para a gente falar aqui sobre também, da contratação, tentando a contratação do Lianco, do Southampton, né? O clube carioca voltou a tentar um acerto com o jogador, o zagueiro de 26 anos de idade. O Marcelo Baldar e Sidney Magno Novo, do GE.com, tem a informação sobre isso. Além do volante e um camisa 10, o Vasco estabeleceu uma contratação de um zagueiro que joga pelo lado direito de defesa, né? Como uma das suas prioridades para a próxima janela de transferências. E o clube tem interesse no Lianco e que já abriu as conversas com um defensor do time do Southampton, né? Em que o jogador é o alvo do time do Vasco desde a janela do início desse ano, apesar do interesse do defensor de retornar ao Brasil. Os dois clubes, né, não entraram em acordo naquela ocasião. As conversas, as negociações foram reabertas. Recentemente e são tratadas como iniciais, né? Além do desejo do jogador, o fato de o Southampton ter sido rebaixado para a segunda divisão lá na Inglaterra, na Premier League, né? Foi rebaixado nessa temporada na Premier League, né? E facilitou a negociação, facilita essa negociação, e essa é a expectativa dos envolvidos no negócio, né? O UOL noticiou primeiramente as tratativas sobre esse negócio. E o Lianco passou pelas categorias de base do Botafogo, mas estreou profissionalmente em 2015 pelo São Paulo, né, quando ganhou maior projeção na carreira, e com passagens nas divisões de base da seleção brasileira, ele foi negociado com o Torino na Itália em 2017. E aí, na Itália também jogou no Bologna, né, por uma temporada, por empréstimo, e foi comprado aí por $7.500.000 pelo
Southampton, né, em 2021. E até o momento o Vasco acertou a contratação do Serginho, lógico que nós falamos aqui, que assinou já um pré-contrato para já está aguardado, e é aguardado no início de julho. Então, o clube espera fechar pelo menos 3 reforços, 3 nomes até o início da janela de transferências, né? Nessa janela de transferências que vai acontecer do dia 3 de julho até o dia 2 de agosto, correto? Então, o Lianco é o jogador de zaga pela ponta direita, então vamos ver o que vai acontecer no momento que a diretoria do Vasco tentando fazer a contratação e aí tendo alguns pontos corretos aí, né, para tentar conseguir chegar até o momento que, chegando até as contratações certas, né, que não posso, que tem que ser de uma forma pontual as contratações, que tem que ser, né, que encaixam muito bem daquilo que o Maurício Barbieri possa arrumar a equipe. E tendo o camisa 10 da equipe também, que falta essa também, o camisa 10 também que falta para essa também, para esse motivo aí. Sobre isso, vamos mudar de assunto. Agora vamos falar aqui do Botafogo. E, aliás, gente, Botafogo, né, que temos aqui do Botafogo, que, antes de falar aqui da história da irritação do staff, do jogador do Racing com o Corinthians, temos aqui os novos uniformes do Botafogo que terão referência ao calçadão de Copacabana, e aos ídolos do clube, né? O Sérgio Santana do GE.com tem informação sobre isso. As camisas assinadas pela Reboque têm data prevista no lançamento para julho, né? E vamos falar sobre isso aqui. Porque o tempo de espera para o lançamento dos novos uniformes da marca Reboque do Botafogo está em reta final. O clube que fechou a contratação aí com a Reboque para assinar a primeira linha de camisas, das primeiras linhas de camisas, né, da era SAF, prevê o começo das vendas em julho, né, que é a espera para lançamentos aí dos novos uniformes alvinegros está na reta final. Então, né, nessa espera aí, está na reta final, isso aí. O tempo de espera, né, está na reta final. Então, os produtos, melhor dizendo, terão referência ao Rio de Janeiro e aos ídolos alvinegros, né? E falando sobre isso aí, pessoal, para a gente entender mais sobre esse assunto, entender mais sobre esse momento que o Botafogo vai estar agora, né, lançando essas camisas, né? A camisa tradicional nas listras alvinegras terá referência na costura ao desenho das ondas no calçadão de Copacabana, né? Um dos principais pontos turísticos da cidade maravilhosa. E também um outro detalhe, o uniforme escuro, o uniforme preto, né? O uniforme preto terá imagens de ídolos alvinegros, ídolos do Botafogo em marca d'água, um efeito colocado praticamente da mesma cor original, mas que é sobreposto quando está sob efeito da luz, né? Sem inferir, né? Sem inferir, né? Em ambiente normal. E no que está no tecido original, né? Nomes como Milton Santos, o Garrincha, que são referenciados na peça, né? Os dois ídolos alvinegros, inclusive Milton Santos e Garrincha, né? E o design das camisas já foi definido e elas estão em fase final de produção nas fábricas da Reboque para serem colocadas à venda em breve, no mês que vem, que possa ser colocadas. Então, para a alegria do torcedor, está aí nessa expectativa das novas camisas e principalmente dos uniformes alvinegros que vão ser lançados a partir do mês de julho, tá certo? Para a alegria do torcedor do Botafogo, que está fazendo festa, líder do Campeonato Brasileiro, líder do campeonato, com 24 pontos ganhos, para a alegria do torcedor mesmo, né? De verdade, né? Que é uma coisa muito especial, né? Mas, do lado de uma situação que aconteceu, o Jornal Dia publicou sobre o caso do que o Corinthians irrita o staff do meia do Racing e que pode retomar as conversas
com o Botafogo, né? Que a negociação pelo jogador, antes dado como certo, com o Corinthians pode ter uma reviravolta no meio do caminho, né? E, pois bem, vamos falar aqui porque a novela envolvendo o futuro do Matias Orras, do Racing, deve ganhar uns novos capítulos, né? Por que eu estou falando isso? De acordo com o jornalista Chico Garcia da Bandeirantes, né, o staff do jogador está irritado com algumas posturas do Corinthians e pode retomar as conversas, retomando as conversas com o Botafogo. Segundo o jornalista, os empresários esperavam receber do time paulista um valor antecipado, né, referente às luvas, o que não aconteceu isso, que não aconteceu de uma maneira que aconteceu. Então, dito isso, e estão preocupados com a situação financeira. E o pré-contrato ainda não foi assinado, né? Não foi assinado. E o Botafogo chegou a ser favorito para contratar esse jogador, né? Algumas semanas atrás. Certo? E aí, no entanto, se retirou da negociação para evitar um leilão pelo atleta. E dito isso, que até porque o Botafogo fez uma grande proposta pelo jogador e pelo staff, que até tendo uma aprovação, inclusive, mas não chegaram a um acordo. Então, dito isso, que o jogador é muito bom jogador, cara que é um jogador que é o camisa 10 do Racing, um jogador que é o meio de campo, que vai para o ataque, que faz gols. Por exemplo, no jogo contra o Flamengo, fez um golaço no Maracanã, na partida pela Libertadores da América. Então, esse momento que agora tem aí do jogador Rojas, né, o jogador paraguaio, né, certamente que o Botafogo, principalmente aí, se não acontecer essa saída dele para o Corinthians, logicamente vai ter as conversas com o Botafogo, né, que possa ter um caminho que possa ter um acerto com o Botafogo. Mas tem aí essa pendência do Corinthians com o Rojas. Se não acontecer, aí a conversa vai pelo lado do Botafogo. Então, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos capítulos sobre o Matias Rojas, né? Jogador do Racing, camisa 10 do Racing, que nós vamos estar falando sobre isso nos próximos dias, nas próximas semanas, enfim, assim que acontecer aí uma reviravolta nessa novela, inclusive, né? Então, meus amigos, estamos encerrando o nosso programa Conversa Torcedor Notícias de hoje. Agradecer a sua audiência, o seu carinho, né? O seu carinho, a sua companhia, melhor dizendo, né? Muito obrigado a todos. Estamos encerrando, repetindo aqui o nosso programa Conversas Torcedor Notícias, que volta na próxima terça, às 18 horas, com vocês. E não esquecendo, se inscrever, compartilhando nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, e ainda, né, ativando o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real, lógico, para você receber os nossos vídeos em tempo real, tá bom? Aqui no nosso canal do YouTube, também acompanhando também pelo Facebook e no Instagram, @Conversas Torcedor. E ainda não perca, neste sábado estaremos juntos com vocês, Alberto Baide, Geraldo Rodrigues e eu, toda a equipe do Conversas Torcedor, falando de futebol carioca e também da seleção brasileira, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração. Rádio NSC 98.7 FM, pelo site radionsc.com e também para a Rádiosnet, tá bom? Não perca, estamos juntos com vocês na próxima semana, na próxima terça, Conversas Torcedor Notícias, sempre com as principais notícias do seu clube do coração em primeiro lugar e também com a nossa seleção brasileira. É claro que nós vamos estar falando muito sobre a seleção brasileira com vocês. Valeu, galera, felicidades a todos vocês e um ótimo final de semana a todos. E, estaremos juntos nesse sábado agora, hein? 11 da manhã, na rádio NSC. Valeu, galera, e fique com Deus. Tchau, tchau.